Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tem vindo para mim uma mensagem e eu tenho orado. É um assunto que existe uma divergência entre os ministérios. Tem líderes que acham que tem que ser de um jeito, outros acham que tem que ser de outro. E Paulo fala que é bom que haja divergência entre as pessoas, porque alguém que não vai concordar vai estar se manifestando. E esse assunto é Santa Ceia do Senhor. E para começar falando sobre esse assunto, eu gostaria de primeiramente falar sobre a Páscoa. E para isso nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12, aonde Deus instrui Moisés acerca da Páscoa, que era para que os hebreus fossem libertos do Egito. Tem ali como Moisés deveria escolher os cordeiros, como os cordeiros deveriam ser mortos, como seria distribuído entre as famílias, o sangue passado nos umbrais das portas, e os pães asmos, que seriam os pães sem fermento, porque o período era muito curto, não dava para os pães serem fermentados. E aí então a Páscoa passou a ser comemorada de ano em ano pelos hebreus que foram libertos do Egito. E aí veio Jesus, e no ministério do Senhor Jesus, ele, como cumpridor da lei dos profetas, ele também comemorava a Páscoa. Mas aí veio chegando o tempo do fim do ministério de Cristo aqui na terra. E Lucas, no capítulo 22, versículo 14 ao 20, ele dá uma instrução para os 12 apóstolos, para encontrar aquele local aonde eles iriam celebrar a Páscoa. Era uma Páscoa especial, porque ele não convidou a igreja, não convidou os discípulos, ele tão somente convidou os apóstolos para estarem aí participando da última Páscoa. E ali, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas diz que Jesus, após a ceia, ele ceou ali com os apóstolos. Após a ceia, ele pegou o pão, partiu o pão, orou sobre aquele pão, distribuiu entre os apóstolos e disse: olha, esse aqui é o meu corpo que está sendo repartido por vós. Pegou o cálice, distribuiu entre os apóstolos e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu gostaria que você fosse lá em Lucas, no capítulo 22, do 14 ao 20, a instrução que Jesus deu para os apóstolos. E ele diz para os apóstolos estarem comemorando que aquele ato, assim como a ceia, de ano em ano, os israelitas comemoravam, que era a comemoração da saída do Egito, que eles também, os apóstolos, eram para comemorar a ceia do Senhor, até que ele voltasse. Ele disse: comemorais entre vós até que eu venha. E aí então, com certeza, a igreja começou a crescer, os apóstolos começou a pregar Jesus. E aí que Paulo, chegando na igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, ou melhor dizendo, 1 Coríntios 11, 17 a seguir, Paulo instrui ali a respeito da ceia do Senhor. Por quê?
porque haviam banalizado a ceia. A ceia saiu fora da visão do ensinamento de Cristo. Aquela igreja ali tinha gente de toda maneira, de toda natureza, pecado de toda natureza, só que não diz que ali tinha pessoas que não eram cristãos. E eu creio que não tinha, porque naquele tempo o povo abominava os cristãos, odiava os crentes. Então, com certeza naquela reunião da ceia não tinha pessoas que não tinham confessado Jesus. Só que as pessoas viviam de qualquer maneira. Paulo cita o exemplo de um moço que o pai dele morava com uma mulher que era madrasta daquele rapaz, e ele mantinha relação sexual com aquela mulher e estava ali participando da ceia. Fala de bêbados, que as pessoas bebiam até ficar bêbados e participando da ceia. E Paulo então ali, ele começa a exortar aquelas pessoas, como era a maneira, de que maneira que as pessoas deveriam se portar para poder participar da ceia. Ele fala: se vocês têm fome, come na casa de vocês. Aqui é a ceia do Senhor. Aqui não é uma festa. Aqui não é a casa da sogra. Aqui tem modos. Aqui tem que ter decência e ordem. E aí eu gostaria de ler como Paulo começa dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22, 23, porque é o que sempre lê nas igrejas algumas, porque hoje já estão fazendo o seguinte: tem um culto, dia da Santa Ceia, tem um culto normal, como se nada fosse acontecer, já quase na hora do amém. Aí coloca-se o pão e o cálice e distribui entre todos os que estão ali, de mamando a caducando. E aí só fala sobre a ceia, alguma coisa, passa assim por cima, dá uma pincelada, como é o nosso ditado em português, e aí distribui a ceia entre mamando e caducando. Importa se é crente, importa se é convertido, importa se é batizado, importa se é amigado, não importa o nível de pessoa, o comportamento das pessoas fora dali do templo, como que eles levam a vida, não importa. O importa é que todos participam. E tem pessoas que às vezes não estão preparados para a ceia. Mas aí, irmão José Nilson, existe isto? Vamos ler? Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Paulo está repetindo as palavras do Senhor Jesus lá na última Páscoa, aonde ele instituiu ali, conversou com os apóstolos, repartiu o pão, repartiu o vinho, abençoou. E Paulo está aqui narrando o que aconteceu ali. Só que agora, veja como Paulo começa então a exortar os crentes de Corinto. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Aí ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí é o ponto onde eu quero
também está colocando uma ênfase em cima disso aqui. Por quê? Ele diz que qualquer que participar, que comer do pão e beber do cálice indignamente. Quem que é essa pessoa? O que é indigno? Indigno diz desmerecedor, você não merece. O cálice e o pão, a ceia do Senhor, é para quem merece. Está bem claro. Eu não mereço entrar no céu, mas pela misericórdia de Deus, Ele me fez merecedor, porque eu fui para o Senhor Jesus, eu aceitei o Evangelho, eu submeti ao batismo, eu me submeto à palavra de Deus. Agora eu pergunto, o indivíduo que não aceitou Jesus, não é batizado, não confessa Jesus como Salvador, está ali na igreja na hora da ceia, ele é digno de receber o pão e o vinho? Não sou eu que estou falando. Paulo viu aquela bagunça, vou usar essa palavra, e ele disse: opa, está errado, assim não, para aí. Aqui não é a casa da mãe Joana, a ceia do Senhor não é isto. Aí ele disse lá como Jesus falou, não vou ler de novo, você vai ler 1 Coríntios, você pode começar a ler a partir do versículo 17, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Ele disse: não, a ceia do Senhor não é para distribuir a pessoas que são indignas. Você não pode viver indignamente e participar. Você tem que merecer, você tem que fazer por merecer. O que é fazer por merecer? Pelo menos esforçar para seguir a palavra de Deus, deixar o pecado, confessar o pecado, não viver aí uma vida como os demais que não têm essa esperança, não têm o Evangelho. E aí ele diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. O que é ser culpado? O indivíduo que é culpado é o que ele infligiu uma lei. A ceia do Senhor tem uma lei, tem uma norma. Se ele infringir essa lei, ele passa culpado do sangue de Jesus. E aí eu vou abrir um parêntese. Examine comigo, faça um exame de consciência. Você líder, você pastor, você missionário, você apóstolo. Se você induzir a pessoa ao erro, você também é culpado. Se você não ensinar a pessoa a maneira correta de tomar, de participar da ceia, você também passa a ser culpado, porque você induziu o indivíduo a errar, você induziu o indivíduo a infligir a lei. Quando Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não faz parte do reino de Deus. A ceia é para a igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem creu no Senhor Jesus e foi batizado. Eu não quero aqui entrar em exceções. Eu não vim falar aqui de eu acho. Eu não vim aqui contar experiências. Eu não posso chegar aqui e ensinar, falar: eu estava a 200 por hora e meu carro capotou, mas eu estou aqui vivo. Isso significa que você pode andar a 200 por hora. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui e falar: olha, eu peguei um fio com 300 mil volts e eu estou aqui vivo, então você pode pegar e Jesus vai te libertar. Não, eu não posso fazer isso.
Eu não posso falar, eu era amigado e participava da ceia direto, Jesus me libertou, eu estou aqui livre. Eu não posso ir pelo que eu acho. Eu só posso ensinar o que está na palavra. As minhas experiências, o meu achismo, é eu com Deus, é você com Deus, mas você não pode ensinar o que não está na palavra. Se o outro era amigado, estava no ato do adultério todo dia, e ia na igreja e participava da ceia, e hoje ela é casada e Deus libertou, isto não dá o direito de ser ensinado que quem está em adultério pode participar da ceia. Se o indivíduo estava na casa dele, na pornografia o tempo todo, e participava da ceia, e um dia ele foi liberto, isto não dá o direito dele ensinar que quem assiste filme pornográfico pode participar da ceia, porque não está na palavra. Aquele indivíduo que trabalha lá na firma e rouba ali direto, ele não pode ensinar que um dia ele estava lá e roubava e participava da ceia e que hoje ele está liberto e está tomando ceia. Não pode. Ele tomava ceia indignamente. E o indigno não é merecedor. O indigno é desmerecedor. O culpado é o que infligiu a lei. Ele vivia infligindo a lei. E Paulo continua ensinando o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Meu amigo, meu irmão, meu querido líder, aquela pessoa que está lá na sua igreja, que apareceu lá por acaso, não é membro de igreja nenhuma, nem católico ele não é, porque ele diz que ele é católico, mas não é praticante. Às vezes ele é mais espírita do que católico. Só que na hora de você distribuir o pão e o cálice, você entrega para ele. E ele participa do pão e do vinho. Que eu não estou aqui defendendo a doutrina da transubstanciação, mas eu creio que quando você ora pelo pão e pelo vinho, aquele pão é aquele pão que Jesus orou por ele. A única coisa é que o nosso pão tem fermento, o nosso pão da ceia, não estou aqui defendendo uma doutrina, mas deveria ser o pão sem fermento, para ser aquele pão que Jesus distribuiu. O vinho, após orar, é aquele vinho que Jesus orou. E aí você distribui para a pessoa que é espírita, que é católico, que não é nem católico, nem espírita, nem evangélico, nem nada. E aí o que acontece? Ele é capaz de examinar? Não é. Por isso que antes da ceia, em vez de pregar um outro tipo de ensinamento, tome tempo para ensinar. Não tem como falar da ceia se não falar da Páscoa. Ensina. O ensinamento de Deus não é cansativo. Eu leio às vezes o capítulo, todo dia o mesmo capítulo, e todo dia um versículo fala comigo diferente. Nós precisamos ensinar o que é a ceia, para que as pessoas possam estar vivos na igreja. Por quê? Porque diz Paulo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria destruição, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir? Você precisa ter um entendimento para você discernir o que é o corpo de Jesus, o que é o sangue de Jesus. E ele continua dizendo: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Para aí. Fracos na fé, doentes físico e espiritual, e muitos que dormem porque morreram mesmo. Se eu, como líder, como pastor, como dirigente, como missionário, como apóstolo, eu estou ali jogando o pão e o vinho na mão de todo mundo, mamando a caducando.
não estou eu mesmo discernindo o corpo do Senhor, como é que os meus liderados vão conseguir discernir? Eles precisam saber. Isso não significa que o cara não tem pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos, mas o sangue de Jesus que nos purifica. Mas aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que era dado à pornografia não vai assistir a pornografia mais. Aquele que roubava não roube mais. O cara, pensa comigo, o cara que é amigado, ele não pode casar. Porque se ele fosse amigado e falar, não, eu vou participar da ceia, mas eu já estou com os nomes lá no cartório. Mas a Bíblia diz que o adultério vai para o inferno, está escrito em Gálatas capítulo 5. Então eu estou induzindo o cara a morrer, então eu estou morrendo com ele, eu sou culpado pelo sangue dele, porque eu estou induzindo ele a pecar. Porque eu também não estou discernindo o corpo e o sangue de Jesus, porque se eu discernisse, eu ia falar, ó meu amigo, infelizmente você não pode, porque a ceia é para os membros, ainda para aqueles membros que têm o conserto com Deus. O cara está amigado, ele vai participar da ceia, e aí ele participa da ceia e vai lá adulterar de novo. Porque toda relação sexual que ele tem com aquela que não é mulher dele é um adultério. O cara volta a roubar, o cara volta para a pornografia. E isso nós estamos criando um vício na igreja. A igreja de Corinto, que Paulo chegou lá e falou, epa, não pode, não é assim. A igreja de Deus, as coisas são com decência e ordem. Vocês estão vindo aqui condenar vocês mesmos. Eu sei que existe divergência entre vocês, uns acham que tudo pode, outros acham que não, mas é bom que haja divergência, porque aqueles que têm a divergência vão se manifestar. É o que Paulo está dizendo, leia, que você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos buscar de Deus, para que nós não entramos pelo caminho da desobediência. Nós não podemos buscar ovelhinha lá no mundo, que é aquela pessoa que está nas drogas, na prostituição, no adultério, trazer para a igreja. Estava lá nas drogas, na bebida, e aí nós vamos cuidar dela, mas nós vamos matar ela. Por quê? Porque nós estamos induzindo ela a morrer. Paulo diz, porque o que come, bebe, come para a sua própria condenação, e diz que por causa dessa falta de discernimento, por estarem participando da ceia indignamente, existe entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Porque a pessoa, quando ele não discerne, aquilo assim, o corpo de Jesus não tem valor nenhum. O sangue de Jesus não tem valor nenhum. É como Judas. Sabe por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Porque Jesus não tinha valor nenhum para ele. Se ele tivesse oferecido 20 moedas de prata, Judas teria aceitado. Então nós precisamos valorizar, saber o que foi a morte do Senhor Jesus. Nós líderes temos que ensinar na igreja que a ceia não é para qualquer um. Não traga aqui a sua experiência, não traga aqui o seu achismo, mas vamos colocar na palavra de Deus o que ela fala. Paulo continua dizendo, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quem que é o mundo? O mundo não é o cosmos, não é esse universo que nós estamos vendo. O mundo são as pessoas que não servem a Deus. A Bíblia diz, quando está escrito o mundo jaz no maligno, não é o universo que está no maligno. Quem está no maligno são as pessoas que não têm Jesus. Por isso que nós
Pegamos as pessoas para libertar. Tem gente na igreja manifestando demônio e tomando ceia. Não pode acontecer isso. Nós temos que levar as pessoas à libertação. Aí as pessoas são batizadas, elas são discipuladas, elas passam a entender quem é Jesus, valorizar o corpo e o sangue, a morte do Senhor Jesus na cruz. Aí ele está apto para participar da ceia. E se ele cometeu algo que ele acha que não deve, por isso que a Bíblia diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Não é chegar lá de olho fechado, com a consciência como assim, estou tintindo nada, e participar do pão e do vinho. Não é assim. Nós precisamos buscar de Deus esse discernimento para poder termos ovelhas curadas, uma igreja abençoada, para as pessoas não ficarem na igreja doente o tempo todo. A Bíblia fala da preparação para ir para outra vida, fala de Jesus vindo, mas a morte está aí. A morte não manda mensagem pelo WhatsApp, ela chega sem avisar. Nós podemos estar vivos hoje e amanhã estarmos lá na sepultura. Então nós, os líderes, temos que ensinar as pessoas. E a Santa Ceia não é brincadeira. A ceia não é brincadeira, a ceia é um compromisso. É melhor você não participar do que você participar indignamente. É melhor, na dúvida lá no trânsito, não ultrapassa. É melhor você falar para as pessoas, você que não é batizado, você que não fez um concerto com Deus, não participa da ceia porque você não sabe examinar, você não sabe discernir, aí você vai contrair doença, em vez de você contrair bênção, você contrai maldição. É melhor ensinar, meu querido, do que você simplesmente entregar a ceia para todo mundo. Você está conduzindo as pessoas à morte, você está conduzindo as pessoas ao erro. E Paulo continua dizendo: mas quando somos julgados, quando julgamos ou quando somos julgados pelo Senhor, nós somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos estar sendo cada dia mais separados. Nós temos que ser diferente dos outros. Se nós sentamos na mesa e participamos igual aos outros, eles estão igualando a nós e nós estamos igualando a eles. Não é isso que Paulo ensina. Eu estou trazendo essa palavra aqui de Deus, para que você possa refletir. Não estou fazendo você mudar de opinião, não. Eu disse que existe divergência, cada um crê no que acha, mas a Bíblia não tem achismo. Aí Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros, para ninguém chegar lá com uma bagunça. Todo mundo vai em cima da bandeja com o pão e o cálice, tem para todo mundo. Não vai ficar faltando para o outro. Aí está a decência e ordem. Mas nós precisamos valorizar. Só 2 ordenanças o Senhor Jesus deixou aqui na terra: a ceia e o batismo. O batismo não pode ser banalizado. A ceia não pode ser banalizada. Você poderá dar conta disso diante de Deus. Então é tempo para nós examinarmos. As escrituras estão aí. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, assim como Deus, através do Espírito Santo, tem me mostrado. Vai mostrar para você. Ele trouxe o discernimento, o entendimento para mim, vai trazer o entendimento para você. Pensa comigo. Jesus chamou os 12 apóstolos, estava ele e os 12 apóstolos ali. Ele falou: agora vocês vão fazer isso até que eu volte. Mas não pediu para os apóstolos sair chamando Raimundo e todo mundo, Maria e Santa Maria, para participar da ceia. Só de você prestar atenção, pense comigo, como que foi que você chegou até onde você está. Você teve que passar por alguns processos.
O reino de Deus é assim. As coisas de Deus são sagradas. Por que você ora pelo pão e pelo cálice? Então não ora, entrega para todo mundo. Ou então ora por aquele pão e o cálice e não ora pelo outro, e aquele que você não orou, você dá, você quer agradar ele, então dá o pão que não foi orado, dá o cálice que não foi orado, mas aquele que foi orado, santificado, porque eu creio, se a nossa oração não santificar, ali não tem valor nenhum para nós, porque Jesus orou sobre o pão e o cálice, e falou, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Então eu disse, não tem transubstanciação, mas é aquele pão que Jesus entregou para os apóstolos, é o cálice que Jesus, é o vinho que Jesus entregou. Então vamos valorizar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, porque Deus é detalhista, é aí que Ele quer que nós sejamos o quê? Fiéis. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Você que está na igreja aí, às vezes você está querendo a tua igreja cresça, que o seu rebanho cresça, mas se você não for pelo caminho correto, não cresce. E os que estão aí, as ovelhas que estão aí, estão doentes, vão ficar doentes. É a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui. Examine. Se você não gostou ou gostou, vai aí nos comentários, comenta. Eu gostaria de ver o seu comentário. Tem pessoas que têm feito comentário. Compartilha esse vídeo. Ajuda esse canal a crescer, não é para mim, é para a honra e glória de Deus. Eu sempre tenho dito, eu poderia ter abrido um canal aqui para falar de todas as outras coisas, mas Deus colocou no meu coração, eu te dou a palavra. Quem seria eu para colocar minha cara aqui diante dessa câmera, com a timidez que eu tenho, com o português horroroso que eu tenho? Eu não sou bom de português, não tenho um bom vocabulário, não tenho articulação de palavras, falo errado aí pra caramba, e eu não tenho como editar esses vídeos do jeito que eles entram, eles saem. Mas busque na palavra o entendimento. A ceia não é brincadeira. Veja o que Paulo disse ali. Deus quer uma igreja sarada, uma igreja sadia, e os líderes são responsáveis. Quando você não examina, você entrega o pão e o cálice para as pessoas e as pessoas não examinam. Nós precisamos primeiro examinar a palavra e ver que não, a Bíblia não manda distribuir o pão e o cálice e o vinho para todo mundo. A ceia foi instituída para a igreja. Significa que são para os membros do corpo de Cristo, e ainda assim para aqueles que estão com a vida em ordem. Aquele que não está com a vida em ordem, se tomar, vai fazer uma aliança com Deus, vai fazer um voto que ele vai colocar a vida dele em ordem, porque se ele sair da igreja, tomou a ceia e volta para o pecado, ele vai ficar fraco, vai adoecer e vai morrer. Não é eu que estou falando, está escrito aqui, meu querido, está escrito. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Participou da ceia indignamente, não discerniu o corpo e o sangue de Jesus. Ele não era aquela pessoa digna. Ele não era digno para participar do pão. A Bíblia tem uma linguagem que fala é réu. Quem que é o réu? Aquele que come indignamente, ele se torna réu do corpo de Cristo. Quem que é o réu? O réu é um cara que praticou um delito, e aí ele está lá no juiz, ele praticou algo lá, civil ou criminal, e ele está ali, então ele passa a responder para Cristo, criminalmente e civilmente, ele passa a ser um réu do corpo e do sangue de Jesus. E o pastor líder que induz a pessoa a fazer isto, passa a ser réu, culpado também do corpo e do sangue de Jesus. Então nós precisamos ter um sininho aqui para nos avisar. Às vezes tem pastores desavisados, tem líderes desavisados, querendo agradar as pessoas, querendo encher a igreja, fazendo coisas que não é o que a Bíblia manda. E Paulo, de novo, Paulo aos Coríntios, ele advertiu, não é assim, não faça isto, não faça isto, é abominação ao Senhor. Que Deus nos traga o esclarecimento.
Faça aí seus comentários. Ora por mim, por esse canal. Eu quero é te abençoar, fazer você crescer. Aquilo pouco que Deus me dá, eu coloco aqui com o objetivo de fazer você refletir. Esse vídeo é para mais uma reflexão, meu querido. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que você possa entender o querer de Deus para as pessoas, para os libertos, para a igreja que é o corpo de Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.